Olá, saudações a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para nós estudarmos a Palavra de Deus por intermédio da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E pegue a sua revista, se não tem, pegue a sua Bíblia aí e vamos estudar a Palavra de Deus junto. Mas antes eu gostaria de fazer aqui um breve momento de oração. Você que pode, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, para estudarmos a sua bendita e poderosa palavra, a fim de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, obrigado por este momento, pela vida de cada um daqueles que estão assistindo este vídeo, esta aula. Meu Deus e meu Pai, por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos, ó Senhor, sermos edificados pela Sua poderosa palavra, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço neste momento, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, e ainda peço, ó Deus, que o Senhor adentre a cada lar, ó meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um daqueles que comigo estão, Senhor, acompanhando estas aulas, ó Deus, buscando a edificação pessoal, a edificação da sua igreja. Meu Deus e meu Pai, assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10. Essa lição ela traz o título de A Intercessão pelos Efésios. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês que têm nos assistido, que têm compartilhado aí as aulas, que têm nos indicado, né? E que têm orado por nós, principalmente por este projeto de estarmos divulgando a palavra de Deus para a edificação de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Peço mais uma vez a sua ajuda para que você venha compartilhar o nosso canal, os nossos vídeos, para que você venha a nos apoiar, venha assistir, a curtir, a se inscrever no canal, porque isso fortalece ainda mais o nosso propósito aqui de estarmos trabalhando em prol da obra do Senhor. Amém? Então, nós vamos estudar hoje a lição de número 10, e que tem por título A Intercessão pelos Efésios, né? Eu vou ler aqui, já fazendo a abertura dessa aula de hoje, eu vou ler o texto áureo que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Você que não tem a lição, a revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, eu peço que você abra a sua Bíblia, não deixe de acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? O texto áureo diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática a se extrair desta lição de hoje é que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus, né? Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam, primeiramente, fortalecidos de poder, segundo, viver em comunhão e terceiro, exercitar o amor de Deus. A leitura bíblica, que é a base para, é o texto base para a lição de hoje, para aquilo que nós vamos falar aqui hoje, está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 até o versículo de número 21, texto riquíssimo a se estudar, né? Assim como toda a escritura inspirada por Deus, né? Mas um texto interessantíssimo aqui para nós aprendermos algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, versículo de número 14, eu vou ler, acompanha aí, diz assim: Por causa disso
me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bom, feito a leitura, então, nós vamos agora aqui explicitar quais são os objetivos que nós temos no estudo de hoje, na aula de hoje. O que é que nós devemos aprender, né? Primeiramente, nós temos o objetivo geral, que o objetivo geral desta lição é apreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo, né? Qual é a importância, a eficácia da oração para o fortalecimento da Igreja do Senhor. Aí nós temos 3 tópicos na lição de hoje, né? E cada tópico traz um objetivo específico. Então, no primeiro tópico, o nosso objetivo é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. No segundo tópico, nós vamos destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E no terceiro tópico, nós iremos conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, são esses os objetivos da lição de hoje. Eu gostaria, antes de entrar aqui no comentário da lição também, né, a fazer menção dos irmãos da nossa congregação, da congregação onde eu pastoreio, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, no bairro do Campo dos Alemães. Um abraço para todos os irmãos, estou morrendo de saudade, né, dos irmãos, de estarmos cultuando como, né, em coletivo, mas se Deus quiser, em breve estaremos reunidos. Então, Deus abençoe a vida de todos os irmãos aí do Campo dos Alemães, que tem nos acompanhado nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nada substitui aquele momento da IBD na congregação, onde a gente pode interagir, os irmãos podem fazer suas perguntas e a gente, né, ter aquela interação mais próxima. Mas que Deus continue abençoando os irmãos e eu creio que em breve estaremos juntos novamente. Amém? Bom, nós vamos então entrar no conteúdo, né, do desenvolvimento da lição de hoje, né, nos 3 tópicos aqui, e eu já gostaria de antecipar, né, uma informação sobre este conteúdo. O tema principal aqui é a intercessão, né, a oração intercessória do apóstolo Paulo, feito a qual ele registra, né? E eu gostaria de dizer que a oração intercessória, primeiramente, é necessário a gente entender que a oração intercessória, ela está baseada no amor, principalmente, né? No amor que nós temos uns pelos outros. Quando nós fazemos orações intercessoras ou intercessórias, né, nós estamos principalmente envolvendo 2 atributos neste ato. Um é o amor
né? É o amor que nos move, o amor pelo meu irmão, o amor pelo meu próximo, o amor pelas pessoas que estão, né, necessitando de oração. E um segundo atributo seria a empatia, né? Empatia, que é diferente de simpatia. A empatia, né, ela vai além do ato de você ter compaixão de alguém, né? Isso é simpatia. A empatia é você se identificar e não somente isso, você assumir as próprias dores daquela pessoa, é sofrer com quem sofre, é chorar com quem chora, né? É como se você estivesse tomando as dores daquela pessoa para si próprio. Então, a oração intercessória, quando intercedemos por alguém, é justamente isso que estamos fazendo, né? Estamos desenvolvendo o amor e a empatia pela vida das pessoas que carecem das nossas orações. Bom, vamos entrar aqui no primeiro tópico que traz o tema corroborados com o poder do Espírito, né? Um texto baseado nos primeiros 2 versículos do texto base de hoje. Então, aqui na introdução do primeiro tópico, o comentarista ele escreve que o apóstolo ele inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, né, que é o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes. No primeiro ponto, nós temos aqui as riquezas da sua glória. Paulo, ele apresenta a sua oração confiando nas riquezas da glória de Deus. Isso está expresso aqui no capítulo 3, no versículo 16. Né? O apóstolo ele já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Nesta mesma epístola, no capítulo 1, versículo 17, ele diz que Deus é o Pai da glória. Né? No capítulo 2, versículo 7 e no capítulo 3, versículo 8, Paulo diz que Deus é abundante, as suas riquezas são abundantes, né? As riquezas da sua graça, elas são abundantes, e agora Paulo usa essa expressão, riquezas da glória de Deus. Então, todas essas expressões que Paulo utiliza aqui em Efésios significa que Deus é possuidor de todas as glórias e despenseiros das ricas e ilimitadas bênçãos de Deus, né? É dele que vem a bênção para a igreja, é dele que vem o nosso sustento, a nossa proteção, né? O zelo para conosco, né? A nossa saúde, todas essas coisas vêm da parte de Deus para a vida da igreja. Amém? Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que não está no comentário da lição, são duas coisas, na verdade, eu gostaria de destacar aqui. A primeira é chamar a atenção para a forma com que Paulo inicia esse texto no versículo 14. Olha só, ele começa assim: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Note na sua Bíblia que essa expressão por causa disso é a mesma expressão que Paulo usa no capítulo 3, versículo de número 1. Né? Se você olhar aí na sua Bíblia, o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui, ele fala assim no capítulo 3, versículo 1: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, aqui Paulo ele usa a mesma expressão que ele utilizou lá no capítulo de número 1. E por que ele usa duas vezes a mesma expressão? Né? Então, o que está acontecendo aqui é que Paulo, quando ele começa a escrever o versículo 14, ele pretende retomar o mesmo tema que ele pretendia escrever quando ele iniciou lá no versículo de número 1. Então, isso dentro da cultura, da história, né, do contexto histórico-cultural daquela época de Paulo, né, os autores, né, os escritores, eles não raramente eles repetiam alguma palavra-chave, que no caso aqui
por causa disto, é a palavra-chave, né? Eles repetiam alguma palavra-chave depois de uma digressão, depois de uma pausa, né, naquilo que ele pretendia falar, e para deixar claro que estavam voltando ao tema. Então, resumindo tudo, o apóstolo Paulo ele usa essa expressão como que dizendo, olha, eu iria escrever sobre esta oração intercessória e agora, né, eu estou retomando este tema novamente. Por causa disso, eu me ponho de joelhos, né, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E uma segunda observação que eu gostaria de fazer do texto aqui é que Paulo usa duas palavras importantes e interessantes aqui no versículo 14 e no versículo 15. No versículo 14, o apóstolo Paulo, ele fala assim: "Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai", né? No grego, perante o Pater de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 15, "do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome". A palavra família aqui no versículo 15 é a tradução da palavra grega patriá, né? Que traz o significado de pátria, né? Palavra na língua portuguesa que nós conhecemos muito bem. Então, Paulo usa a expressão pater para pai e patriá para família aqui. E qual é a importância disso? A palavra pater no grego, ela traz a ideia daquele da qual se deriva toda a paternidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, né, que Deus é o nosso único Pai, é da onde se deriva toda a paternidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não tem outro Pai a não ser o nosso Deus, né? E segundo o versículo 15, a palavra patriá, que é traduzida como família, aqui traz a ideia de um grupo que descende de um ancestral comum, ou seja, né? O apóstolo Paulo está querendo destacar que a família de Deus, que a família chamada igreja, que é aquele mistério oculto, que estava oculto e que agora foi revelado, descende de um mesmo ancestral, que é Deus Pai. Né? E qual é a importância disto? Aí é para a nossa reflexão. Né? Qual é a importância disso? Todo filho, ele automaticamente, pelo convívio que ele tem com o pai, ele assume características do pai. Né? Por exemplo, na prática a gente observa isso. Né? Um dia desses eu estava orando no meu quarto e o meu filho Josué, que tem hoje 2 anos e meio, mas ele tinha menos, né? Ele abriu a porta do quarto, eu estava ajoelhado na minha cama, na beira da minha cama. Ele abriu a porta do quarto, ele entrou, ele se posicionou do meu lado, silenciosamente, ele fez o mesmo gesto, a mesma expressão, fechou seu olho, curvou sua cabeça, né? Colocou a mão na frente e ficou alguns segundos ali em silêncio, né? Usando a mesma expressão corporal que eu estava usando, porque ele sabia que eu estava orando, né? E depois, passou um tempinho, ele saiu e voltou a brincar. Então, se nossos filhos constantemente vermos, né, acostumar-se a ver essas cenas, né, dos pais orando, dos pais adorando a Deus, lendo a Bíblia, lendo o livro, certamente eles vão assumir, né, algumas características como as nossas, como os nossos hábitos. Né? E quando Paulo usa essa expressão pater, que é pai, e patriá, que é a família, né, aquela família que descende de um mesmo ancestral, né, aí nós podemos entender que o que Paulo está, né, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a igreja ela tem um só Pai. Né? Nós que somos membros da família de Deus, né, nós temos que possuir as mesmas características do Pai. Né? E aí, quais são as características do Pai? Quais, né? Muitas delas, mas algumas, por exemplo, o nosso Pai ele é compassivo,
o nosso Pai é amoroso, o nosso Pai é misericordioso, né? O nosso Pai, ele é bondoso, né? E nosso Pai é santo e por aí vai, né? São tantos atributos que Deus possui, da qual os membros da família deste Pai, da família de Deus, precisam também se apropriar dessas mesmas características, né? Então eu pergunto, você, como filho de Deus, faça uma reflexão do seu testemunho, da sua vida cristã e pergunte a si mesmo: será que eu estou tendo as mesmas características do meu Pai? Amém? Faça essa reflexão. Bom, no segundo ponto nós temos aí fortalecidos com poder, né? O primeiro pedido do apóstolo, aqui nesta oração intercessória pelos crentes de Éfeso, é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Então, eu quero fazer esse breve comentário sobre isso aqui, né? O que Paulo está orando aqui, irmãos, não é pedindo que Deus derrame o seu Espírito Santo sobre a vida dos crentes de Éfeso, porque eles ainda não possuíam. Não, né? A gente aprende, o próprio apóstolo Paulo ensinou que quando nós ouvimos a palavra e cremos no Evangelho, né, acontece aquele ato da regeneração, da transformação, do novo nascimento em nós. Neste momento, o Espírito Santo ele já passa a fazer morada, né, sobre a vida do cristão. Então não é isso, não é o que Paulo está pedindo aqui, não é para que o Espírito Santo venha fazer venha entrar na vida dos crentes. Ele já está lá, né? O que Paulo está pedindo aqui é para que os crentes de Éfeso eles tivessem, né, estivessem sendo revigorados constantemente pelo poder do Espírito Santo no seu interior, né? Então a ideia aqui, né, da oração de Paulo, dessa intercessão de Paulo, é para que o Espírito Santo continue, né, mantendo os irmãos de pé, preservando os irmãos nesta jornada, nesta caminhada. E isso nos ensina o quê? Que a nossa capacidade, ela vem de Deus. A nossa capacitação, o apóstolo Paulo escreveu isso aos Coríntios, dizendo que a sua capacidade ela vem de Deus. No termo grego, o que Paulo estava dizendo para os crentes de Corinto lá é que a minha suficiência vem daquele que é suficiente. Então, isso exclui todo mérito próprio, né? Isso deve eliminar essa ideia, ela deve eliminar todo sentimento de soberba, todo sentimento de de autossuficiência, né? Que infelizmente alguns irmãos na prática demonstram ter, né? Acham que são autossuficientes, né? Que eles são melhores do que outros, né? Que a sua capacidade vem da sua inteligência racional, né? Ou da sua posição social ou eclesiástica que seja, né? E não tem nada disso. A nossa suficiência vem daquele que é suficiente, o nosso Deus, né? Então, por meio do Espírito Santo de Deus, né, nós somos fortalecidos, nós somos corroborados, né, nós somos capacitados por Deus a permanecer de pé nesta batalha, nesta guerra, neste combate, né, a qual estamos inseridos. Amém? E o terceiro ponto, nós temos aqui habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé
nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. É um segundo pedido que Paulo faz. O primeiro é para que eles fossem fortalecidos no seu interior pelo Espírito, né? E agora, para que Cristo habitasse no coração dos crentes de Éfeso. E aqui é interessante também, né? A mesma ideia que foi trazida no pedido de Paulo sobre o Espírito Santo, né? Na vida dos Efésios, agora também ele faz esse pedido para que Cristo, né, habite no coração dos irmãos de Éfeso. Então alguém pode pensar, poxa, então quer dizer que Cristo não estava na igreja, né, dos Efésios? Não, não é isso. E por que não é isso? Porque tem uma questão gramatical que é explicada aqui pelo comentarista da lição. Ele diz que no versículo em questão, né, que é aqui o versículo de número 17, né, que diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Né? Então ele explica aqui que o versículo em questão, nesse versículo, o verbo grego para habitar é katoiken, que significa uma habitação permanente em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Portanto, fica claro então que a expressão usada por Paulo aqui para habitar, né, não quer dizer uma habitação, é simplesmente uma forma que Paulo encontrou de usar uma palavra, né, para dizer que os crentes de Éfeso, né, deveriam estar sendo habitados continuamente, né, por Cristo, né? Ou seja, uma residência que eles deveriam ser uma residência fixa, uma morada fixa do nosso Salvador Jesus Cristo sobre a vida deles, né? E no segundo tópico, então nesse primeiro tópico, aliás, encerrando, concluindo o primeiro tópico, né, nós aprendemos aqui que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Amém? Bom, no segundo tópico, nós temos aqui o tema arraigados e fundados em amor, né? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Bom, no primeiro ponto, nós temos aqui amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Né? João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? É impossível dizer que é filho de Deus e ao mesmo tempo não amar ao seu irmão. Né? Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. A própria manifestação de Cristo, né, na sua encarnação foi já uma prova, um ato de amor de Deus Pai pela humanidade pecadora que nem merecia, né, este gesto de amor. Foi pura graça, e graça significa um favor imerecido, um favor não merecido. Né? Portanto, o apóstolo Paulo ele ensina isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Bom, o amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus. Né? Quer provar que é filho de Deus? Ame. Né? Ame. Se não amar, né, alguma coisa está errada. Se não tem condições de amar, alguma coisa está errada. Então a prova da filiação com Deus é o amor.
e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor, ele deve ser expressa por meio de atitudes, né, concretas, ou seja, o amor não pode ser só de palavras, né? O amor precisa culminar numa vida prática. Não adianta nada pregar bonito sobre amor, cantar, né, bonito sobre amor, escrever poemas sobre amor, mas na prática não demonstrar este amor. O amor, ele precisa ser provado na prática. O amor não é algo que pode simplesmente, né, ficar na base da teoria, certo? Então, precisamos provar realmente que somos o povo do amor, certo? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo escreveu o capítulo 13 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, falando sobre o amor, justamente para mostrar para os irmãos daquela igreja que não adiantava ter todos os dons, né, profecia, os dons revelacionais e outros demais dons, se não tivesse amor. Se não tivesse amor, isso nada seria, né? Então, ciente dessa relevância, o apóstolo Paulo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigada e alicerçado no amor, certo? E isso nos leva ao segundo ponto da lição: arraigados e fundados em amor, né? Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, e indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Então é importante atentar para esta expressão do texto que Paulo usa aqui, né? No versículo, deixa eu achar aqui, no versículo de número 17, que ele fala assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Olha só, essas duas expressões, arraigados, traz a ideia de, no grego quer dizer enraizados, né? Traz a ideia de uma raiz, de uma árvore, de uma planta que dá sustentação, que dá firmeza, né? Para aquela planta. E ele usa também a expressão fundados, trazendo a ideia de um fundamento, né? Trazendo a ideia de um edifício bem alicerçado, né, que tem uma base forte para permanecer de pé. Tanto a raiz de uma árvore quanto o fundamento, né, o alicerce, o fundamento de um edifício, né, são as principais causas de tanto a árvore quanto o edifício permanecer firme e de pé. Então, o apóstolo Paulo usa essas duas expressões, né, arraigados e fundados em amor. Ou seja, ele usa essas duas expressões para trazer a ideia de que a igreja precisava ter uma condição sólida e consolidada e duradoura, uma condição sólida e duradoura, né, no amor. Amém? E no terceiro ponto, nós temos aqui a intensidade do amor de Cristo, né? Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, versículos 18 e 19, né? Fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus, né?
Então a ênfase aqui recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos também amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o amor é a expressão que a igreja deve ter, né, como marca, como uma das marcas principais da igreja, porque sem amor, né, nós estamos nada mais, nada menos provando que não experimentamos também o amor de Deus. Como pode, né, nós experimentarmos o amor de Deus e não sermos influenciados e não sermos constrangidos por este amor, né? Constrangidos também a amar o nosso próximo, né? A amar aqueles que estão ao nosso redor, a amar os nossos irmãos. Irmãos, às vezes eu fico, né? Eu fico percebendo algumas coisas. Se nós temos dificuldades de amarmos o nosso próprio irmão, que está debaixo de um mesmo teto que nós, adorando o mesmo Deus que nós, buscando, né, caminhar a mesma jornada que nós, né? Como é que um dia teremos condições de expressar amor aos nossos inimigos, né? Como deixando o exemplo maior aí o próprio Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sendo nós inimigos, né, de Deus, e depois o exemplo de Cristo sendo seguido por outros personagens na história, como Estevão, que orou, né, que intercedeu pelos seus próprios, né, pelos seus próprios assassinos, né? Então, que Deus possa verdadeiramente habitar em nós, que Cristo possa habitar em nosso coração, que o Espírito possa nos fortalecer para permanecermos de pé e para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, né? Porque isto é o Evangelho. Amém? Então, concluindo este segundo tópico, nós aprendemos que Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançarem a perfeição. Amém? Bom, agora vamos partir para a conclusão da nossa aula de hoje, né? No terceiro tópico, nós temos aqui o tema A bênção de Deus excede o pensamento humano, né? Na introdução do comentarista, ele diz que em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Este desfecho, né, deste parágrafo, desta perícope de Paulo no capítulo 3 é fantástico, é lindo, né? Então vamos aqui correr um pouquinho. No primeiro ponto, a dimensão das bênçãos divinas, né? Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Isso está escrito ali no versículo 20 do nosso texto base de hoje. Paulo termina esse texto, esse capítulo 3, dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Né? Então, isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos, né? Irmãos, esse texto do capítulo 3, versículo 20 aqui é fantástico, né? Quando Paulo ele vai fechar esse tema, né? Ele traz essa doxologia, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, né? Além daquilo que pedimos ou pensamos. O que Paulo está dizendo aqui,
né? Quando ele fala muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, o apóstolo Paulo está falando de um grau, do grau mais alto de comparação. Ou seja, a nossa mente não é capaz de compreender, né, a grandeza de Deus e dos seus planos, dos seus projetos para nós, né? Deus, o nosso Deus, é um Deus que surpreende, é um Deus, né? Como disse o profeta Jeremias, né? Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O profeta Isaías também escreveu, né, dizendo que aquilo que não subiu ao coração do homem, né, são as coisas que Deus preparou. Ele escreveu dizendo que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, nós temos um Deus que é todo poderoso, que tudo pode, né? E nós precisamos então adorar a este Deus na beleza da sua santidade, na sua grandeza. Então, a grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. É capaz de responder para além das mais corajosas orações. Falando em oração, tem um escritor metodista que escreveu vários livros sobre oração, e ele escrevia muito bem sobre isso, né? Edward Bonds, e ele escreveu vamos dizer assim, uma coleção sobre oração, né? Que é fantástico, que é muito profundo a reflexão que ele faz sobre orações. Mas uma coisa que eu destaco aqui neste grande volume, né, que Bonds escreveu, é de que todos os homens que marcaram história, todos os homens que foram usados poderosamente por Deus, foram homens poderosos também na oração, né? O que dizer do profeta Elias, né? Que fez orações ousadas e foi atendido por Deus, e vários outros homens, né, que se destacaram aí como homens de oração, e dessa maneira então eles puderam fazer grandes proezas junto com Deus, né, porque são homens que oraram bastante por poder a um Deus de poder. Tá bom? Então vale a pena, né, dedicar tempo, período à oração, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que ouve as nossas orações. No segundo ponto, o convite para adoração, né? A conclusão paulina aqui não poderia ser diferente. Ele convoca, ele convida, né, a todos a adorarem a Deus, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, a esse glória na igreja, né? A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, a conclusão paulina aqui não poderia ser diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, que era a igreja, né? Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana, né? E agora Paulo então convoca, ele convida a igreja a adorar a esse Deus por Cristo Jesus em todas as gerações, né? Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E no terceiro ponto, para encerrar, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja, né, obviamente que a adoração, né, a glorificação não é o único papel, a única função da igreja. A igreja tem outras funções, como testemunhar
né? O Evangelho de Cristo é o martíria, né? O testemunho, né? A igreja também tem a função de viver a koinonia, ou seja, em comunhão, né? Em comunhão com Deus e uns com os outros, né? A igreja também tem a função da didascália. O que é isso? É uma expressão grega que significa ensino, né? Então a igreja também tem a função de ensinar, e também a igreja ela tem a função da adoração, a liturgia, né? Aquilo que o povo de Deus faz para prestar a sua adoração a Deus. Então, terminando aqui o nosso terceiro tópico, né? Nós aprendemos que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Eu quero aqui, né, terminar destacando uma coisa aqui que me chama a atenção nesse texto, né, dos versículos 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios, quando Paulo escreve: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Eu quero usar aqui 2 minutinhos para encerrar essa nossa aula de hoje, mas eu gostaria de destacar isso nesse texto. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento extraordinário, né? Obviamente que aqui ele está inspirado por Deus. Mas veja o que Paulo escreve, olha só a profundidade daquilo que Paulo escreve para encerrar este capítulo de número 3. Ele fala: aquele que é poderoso. Aqui Paulo está destacando alguns atributos de Deus. Primeiro, quando ele fala aquele que é poderoso, ele está destacando o atributo da onipotência. O que é onipotência? Vem do latim onipotentia, que significa aquele que tem todo o poder, né? Então ele fala aquele que é poderoso, Deus é onipotente, para fazer. Deus, além de onipotente, ele possui o atributo da volição. Ele tem vontade própria. Deus é um Deus pessoal, né? Ele faz, ele age, né? Ele realiza. O nosso Deus é um Deus que faz, né? Depois ele fala, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Ou seja, o nosso Deus, além de poderoso e além de realizar, de ter vontade própria, o nosso Deus ele é ilimitado. Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente. O que é abundantemente? Abundância quer dizer além da medida, né? É como você pegar um copo e encher de água até ele começar a transbordar. Você passou da medida, né, que aquele copo suportava. Deus, ele é todo poderoso e ele pode fazer muito além daquilo que nós imaginamos, né? Para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Quando Paulo escreve que Deus ele pode fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos, o apóstolo Paulo está nos fazendo entender que o nosso Deus é um Deus que ouve. O Deus é um Deus que ouve as orações, né? Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vemos isto, né? Em todas as Escrituras, Deus ouvindo e respondendo orações. Clama a Ele, fale com Ele, né? Conta para Deus o que é que você precisa falar com Ele. E Paulo continua, né? Além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Paulo ele já diz que Deus é onipotente, que Deus tem volição, que Deus é ilimitado, que Deus ouve. E agora o apóstolo Paulo ele nos revela que Deus é onisciente.
vem do termo latim oniscientia, omniscientia, que quer dizer que Deus ele tem todo o conhecimento. Ou seja, antes da sua boca ser aberta para expressar qualquer palavra na oração, Deus já sabe o que é que você vai pedir. O escritor do Salmo, salmista Davi, no Salmo 139, ele deixou isso muito bem claro. Antes mesmo que haja qualquer palavra na minha boca, tu já o sabes. Olha só que Deus Todo-Poderoso, né? Deus é onipotente, Deus tem volição, Deus é ilimitado, Deus é um Deus que ouve e Deus é um Deus onisciente. E aí, para fechar, o apóstolo Paulo fala assim, então, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre, amém. Quando ele fala a esse glória, o apóstolo Paulo está encerrando essa doxologia dizendo ele é Deus, ou seja, nós sabemos, nós que somos cristãos, sabemos que só Deus é digno da adoração, porque Ele é criador e não criatura, não se adora criaturas, né? Só é digno de adoração aquele que é criador. Então, quando Paulo fecha esse texto dizendo, a esse glória na igreja, ele está dizendo, esse que é onipotente, esse que tem volição, vontade própria, que faz, que realiza, esse que é ilimitado no seu poder, esse que ouve orações, esse que sabe todas as coisas, antes mesmo de você proferir palavra, ele já sabe o que você até mesmo pensa. Esse é Deus, e se Ele é Deus, então a Ele glória na igreja por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E aí eu encerro dizendo, o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. Clama a Ele, fale com Ele, deixa Ele escrever a sua história, deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele cuidar das suas coisas, porque Ele é um Deus que tudo pode. Amém? Então, encerrando aqui, né, na nossa conclusão, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Adore a Deus, glorifique a Deus, fica firme, porque a luta vai passar, a tempestade vai passar e Deus, Ele continuará sendo Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Até a próxima. Compartilhe, curta aí o vídeo, né? Se inscreva no nosso canal e me ajude, nos ajude. Ore por nós também, principalmente, né? Falamos de oração hoje. Interceda por mim, por minha família, por nossa congregação, por nosso ministério. E compartilhe aí com os amigos, com famílias, com parentes, para que nós possamos continuar espalhando a palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus.